Olá pessoal, essa é mais uma aula de Sociologia na quarentena para a segunda séries. O tema de hoje é Trabalho na Sociedade a partir dos clássicos, a Sociologia de Marx e Durkheim, Sociologia do Trabalho. Bom, vamos lá. Lembrando que nas aulas passadas a gente falou sobre a Sociologia brasileira, um pouco da visão do Sérgio Buarque de Holanda e do Caio Prado Júnior. Então, a teoria da modernização do Brasil, o homem cordial, o conceito do Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior pensando a dependência do Brasil, a formação do capitalismo dependente, as bases coloniais do capitalismo brasileiro. Bom, então agora a gente vai entender um pouco da teoria do Marx, que baseia, um clássico da sociologia, da economia, da filosofia, e que baseia a visão do Caio Prado Júnior sobre o Brasil, como a gente viu. Então vamos ver que teoria é essa. A sociedade é baseada para o Marx em duas classes fundamentais. Uma classe que trabalha e é explorada, e uma classe que não trabalha e é exploradora. Essas classes estão em constante conflito, o que ele chama de luta de classes. Então, a luta de classes é o conflito entre uma classe que é explorada e uma classe que é exploradora, uma classe que trabalha e a outra classe que vive do trabalho dos trabalhadores, a burguesia que vive do trabalho dos trabalhadores. Para o Marx, a história da humanidade é a história da luta de classes. Então, isso não significa que sempre houve classes. Por quê? Porque a história ela passa a ser registrada, e a gente chama de história a partir do momento em que existe a escrita, a partir do momento em que existe o Estado, que a escrita e o Estado surgem ao mesmo tempo. A escrita é uma das características das civilizações, das primeiras civilizações. E as classes também surgem nesse período. Ou seja, na pré-história humana, ou na história das comunidades, antes das grandes civilizações, não haviam classes sociais, assim como não havia Estado. A classe dominante, a burguesia, no capitalismo, ela utiliza do Estado para impor as suas ideias. O Marx vai mostrar como que, vai dizer para nós como que o Estado ele serve à burguesia para manter a exploração, e através do Estado a classe dominante impõe as suas ideias. Então, apesar de vocês estarem estudando nesse momento uma teoria crítica das ideias da classe dominante, na maior parte do tempo o nosso trabalho como professores é formar vocês para pensar, segundo Marx, como os capitalistas querem, organizar vocês, para vocês aprenderem a disciplina da escola, aprenderem a obedecer regras, regras que vão ser exigidas nas empresas. Então essa seria uma forma de adaptar vocês à sociedade capitalista, incutir em vocês o espírito de concorrência, o espírito de competição uns com os outros, quem tem a melhor nota, já ficar de olho no desempenho, na produtividade, o controle do tempo. Tudo isso são regras da escola que são muito parecidas com as regras do trabalho. Bom, os trabalhadores são obrigados a vender sua força de trabalho. Por quê? Porque essa classe, a classe que detém, os capitalistas, a classe que detém a propriedade privada dos meios de produção. O que são os meios de produção? Aquilo que é necessário para produzir a vida, a terra para plantar, os imóveis para morar ou para produzir alguma coisa, as máquinas que permitem produzir as coisas na velocidade em que a gente precisa na sociedade atual. Como os capitalistas têm a propriedade desses meios de produção, os trabalhadores não têm como sobreviver senão vendendo a sua força de trabalho, senão fazendo um contrato de trabalho para receber em troca do seu trabalho um salário. E o produto do seu trabalho ele é
de propriedade dos capitalistas que têm os meios de produção. Três obras, talvez as principais, mas tem outras importantes, três obras do Marx: o Manifesto Comunista, que ele escreve com Engels, o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, e o Capital. O Manifesto Comunista é de 48, o 18 Brumário e o Capital já são de 60, da década de 60 do século XIX. Então, o Manifesto Comunista é de 1848, na época que explodiu grandes greves, né, as revoluções de 1848, quando o capitalismo começa a ficar claro que os trabalhadores começam a se opor aos industriais. As primeiras grandes greves da Europa coincidem com a publicação do Manifesto Comunista, e o Marx acompanhou esse processo de perto. Então, o Manifesto Comunista é um texto clássico, tem gente que acha que é um panfleto, algo superficial, enfim, sem importância, mas tem uma importância teórica e literária bastante grande. Afinal de contas, é um livro de 150 anos atrás e que é um dos livros mais vendidos no mundo. Então, é estudado nas faculdades de várias áreas, ou de qualquer modo é uma crítica ao capitalismo, não tão aprofundada como vai fazer no Capital, que é o livro mais importante do Marx, que é o terceiro ali, que são 3 volumes, essa é a capa do primeiro volume pela edição da Boitempo, mas também é um livro importante, o Manifesto. O Capital é um livro estudado por economistas de bancos, Os banqueiros estudam o Capital para entender, por exemplo, as crises do capitalismo, que só o Marx descreve tão bem, segundo os próprios economistas. E o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, é uma análise de conjuntura do Marx. Então, como ele vai analisar os partidos políticos numa crise política da França, em que os trabalhadores fazem as revoltas logo depois de 1848, e como que isso vai levar a um golpe do sobrinho do Napoleão Bonaparte, Luiz Bonaparte. Ele vai dar um golpe na França e vai concentrar o poder e iniciar um período ditatorial, um período de repressão dos trabalhadores. O Marx vai analisar isso no 18 Brumário. Bom, o capitalismo tem uma transição do feudalismo para o capitalismo que a gente vai ver agora. Bom, então, a ideologia dominante no feudalismo era a ideologia da nobreza e do clero. A burguesia era então classe dominada, ela fazia parte do povo. A sua ideologia se forma ao longo de séculos junto ao povo. Então, as ideias que hoje são dominantes, elas na verdade elas demoraram muito tempo para se formar e eram opostas às ideias da nobreza e do clero. Então, isso está ali junto com o processo do antropocentrismo, que é o ser humano no centro, diferente do teocentrismo no feudalismo. O racionalismo, a ideia de que a razão, a ciência podem alcançar a verdade do mundo, e que a verdade do mundo não é tão misteriosa assim como Deus. Deus pode ser misterioso, e a gente não sabe se ele existe ou não. Enfim, não era nem possível pensar a possibilidade de Deus não existir no feudalismo. Tudo girava em torno de Deus. E a razão permitiu às pessoas criarem uma série de coisas, um mundo inteiro a partir da vontade humana, da razão humana, da ciência. Não que esse é o melhor dos mundos, mas pelo menos não ficamos reféns de Deus, ou de uma entidade que a gente não conhece à vontade. A classe explorada, aliás, eram os camponeses e artesãos, de onde saíam os comerciantes pobres. Então, esse era o povo, camponeses, artesãos e comerciantes pobres, que trabalhavam para manter a nobreza e o clero com os impostos que eles pagavam.
a burguesia se tornou classe dominante com a crise da sociedade feudal e as revoluções burguesas do século XVII e XVIII. Então, a luta de classes gerou o capitalismo, né? A própria luta de classes do feudalismo produziu o capitalismo, né? A burguesia liderou esse processo e criou uma nova sociedade com novas ideias. Então, a luta de classes, né? A luta entre quem trabalha e quem não trabalha, a luta pela riqueza, né, e pelo poder, ela gera novas ideias. Então, a teoria do trabalho do Marx está ligado a isso. Então, no capitalismo, a ideologia é a ideologia da burguesia, né? As principais ideias têm origem nas revoluções que ocorreram na Inglaterra e na França, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, né, está muito ligada às ideias de democracia que nós temos e foram, né, difundidas, se espalharam pelo mundo inteiro depois da Revolução Francesa. A independência dos Estados Unidos também possui um vínculo forte com as ideias burguesas e com o liberalismo. E após a tomada do poder, a burguesia defende uma ideia de liberdade que entra em conflito com a liberdade dos trabalhadores. Então, a luta de classe produziu uma nova sociedade e a burguesia liderou um processo revolucionário e depois se tornou uma classe dominante. Ela era parte da classe dominada, né, do povo, e ela se torna a classe dominante. A partir do momento que ela se torna a classe dominante, ela passa a explorar os trabalhadores e impor sobre eles um conjunto de ideias, uma ideologia que é ligada aos seus interesses. Então, olha como o trabalho está ligado ao poder por Marx. E como o trabalho está ligado às ideias dominantes de uma época, como o trabalho está ligado à verdade escondida de uma época. A questão social é vista, ora como condição para a paz, ora como inimiga da liberdade. Então, no capitalismo, distribuir a renda, distribuir a riqueza é uma forma de apaziguar os conflitos, né? Como o trabalho tem a ver com isso, né? Então, tem que acalmar os trabalhadores em alguns momentos de conflito, mas em outros momentos o chicote estrala e essa questão social, né, a distribuição de riqueza, a desigualdade, ela é vista como uma inimiga da liberdade, né? Por exemplo, a ameaça dos comunistas, né? Então, o perigo comunista, como diz o governo Bolsonaro, seria um argumento para dizer, né, que a questão social aí está ameaçando a liberdade, a possibilidade de uma ditadura comunista. Então, o capitalismo oscila, né, ele fica que nem um pêndulo de um lado para o outro, né? Ora, governos de distribuição de riqueza que apaziguam o conflito, a luta de classes, e ora, governos que concentram a riqueza e que, né, concentram o poder, dizendo que existe uma ameaça dos trabalhadores a tudo que a gente conhece, enfim. E aí os comunistas entram como o grande perigo para manter o poder nas mãos da classe dominante. Bom, a teoria do Émile Durkheim é uma teoria completamente diferente, então vamos a ela, sobre o trabalho. A divisão do trabalho social é o que mantém a sociedade unida, dá coesão e mantém a solidariedade entre seus membros. Ou seja, a sociedade só existe como sociedade, como um conjunto de indivíduos que têm um vínculo, porque um precisa do outro, um precisa do trabalho do outro. Então, isso faz com que dê a liga da solidariedade na sociedade. Se não tivesse essa necessidade mútua de uns pelos outros, não existiria sequer sociedade, vai dizer o Durkheim. A divisão do trabalho é uma necessidade coletiva, né, como eu estava falando, e a partir dela se formam instituições. Então, essa necessidade de organizar o trabalho, né, essa dependência mútua uns dos outros, faz com que a gente crie instituições para manter essa união, essa coesão.
Então, valores e crenças também, né, têm o objetivo de manter essa relação de dependência mútua a essa sociedade. Então, uma sociedade simples possui uma divisão do trabalho com funções homogêneas. Então, uma sociedade simples é uma sociedade com poucos tipos de trabalho, né? Uma sociedade camponesa, uma sociedade indígena. Então, os valores e as crenças também são homogêneos. Então, né, uma sociedade, uma comunidade de pescadores, uma sociedade indígena, ela tem as mesmas, né, valores e crenças homogêneos. Elas têm uma visão dentro delas que não varia muito, né? As pessoas são muito parecidas umas com as outras, pensam parecidas, têm as mesmas crenças espirituais, têm as mesmas visões sobre o mundo. Então, tem os mesmos tipos de trabalho, né? Tem poucas possibilidades de trabalho, então caçadores, pescadores, camponeses, não tem um monte de profissões. E também não tem um monte de visões de mundo. Nesse tipo de sociedade, a justiça também ela tem um tipo próprio. Então, Durkheim vai mostrar como que uma divisão de trabalho ela implica uma visão de mundo. Ou uma visão de mundo mais homogênea, e nesse caso a justiça vai ser uma justiça punitiva. O tipo de ideia de justiça dessa sociedade é uma justiça mais punitiva. E o que ele vai chamar de a solidariedade desse tipo de sociedade é uma solidariedade mecânica. A solidariedade orgânica está relacionada a essa sociedade complexa que possui uma divisão do trabalho com funções heterogêneas, né? Então funções variadas e, consequentemente, valores heterogêneos e diversos. Nesse tipo de sociedade, a justiça é restitutiva e constitui a solidariedade orgânica. Então, enquanto na sociedade simples, né, os tipos de trabalho, a função social dos indivíduos é homogênea, então muitos caçadores, né, muitas mulheres que fazem o mesmo tipo de trabalho, então as pessoas têm poucas funções na sociedade e isso cria também uma visão comum, né? Eles têm valores parecidos, né, crenças parecidas. Na sociedade complexa é completamente diferente, como a sociedade nossa sociedade industrial. Ela tem uma divisão de trabalho muito grande, né, muito ampla, muito variada, e isso também reflete num conjunto de valores muito variados. Então tem uma relação de causa e efeito aí. Por causa dessa divisão de trabalho complexa, surgem muitas visões do mundo diferentes, valores heterogêneos, crenças heterogêneas. Então, nesse tipo de sociedade também vai surgir uma noção de justiça completamente diferente, que não acaba com a ideia de justiça punitiva, mas vai colocar a necessidade de uma justiça restitutiva, ou seja, a ideia de ressocializar o preso, por exemplo, né? Você não vai punir o preso apenas, né? Na nossa sociedade tem ainda uma visão muito forte de punição de quem comete o crime, mas até a justificativa teórica, a justificativa mais complexa, intelectual do presídio, ela está baseada numa outra ideia, que não funciona, mas é o que sustenta a visão aceita, né, publicamente da justiça, que é a justiça restitutiva. A ideia de que essa pessoa precisa aprender o que é viver em sociedade. A sociedade precisa ensinar para ela por que respeitar as regras sociais, por que respeitar as leis, para refazer a solidariedade que essa pessoa rompeu, né? Quando alguém comete um crime, ela agiu contra a sociedade, agiu contra essa solidariedade da sociedade. Então, na sociedade complexa, a justiça está baseada no refazer os laços, ensinar aqueles que saíram do conjunto de regras, ensinar eles de novo a respeitar essas regras. Então a justiça é restitutiva.
E essa é a chamada solidariedade orgânica. Então, tem uma imagem interessante para a gente pensar a diferença entre a solidariedade mecânica e orgânica, que é a engrenagem, ela é, né, todos os pontos são iguais. Então, ela funciona, né, a solidariedade mecânica funciona como uma engrenagem. Na solidariedade orgânica, elas já são, né, já é como se fosse um organismo humano, né? Então, a gente tem um órgão que é o coração, outro órgão que é o fígado, outro órgão que é o estômago, o pulmão. Cada um cumpre uma função, mas são funções variadas. Não funciona como um reloginho, né? Não funciona como um mecanismo. Então essa é a ideia de solidariedade orgânica e mecânica do Durkheim. Bom, esse é o Durkheim. Ele nasceu, né, no século XIX, meados do século XIX, e morreu no início do século XX. Dois livros importantes dele são esses, né, As Regras do Método Sociológico e O Suicídio. No livro Suicídio, falando rapidamente para vocês, ele vai abordar como que o suicídio tá ligado a quem por algum motivo se isolou, né, acabou ficando à margem dessas regras sociais, da solidariedade da divisão do trabalho. Então, quem não tem uma função na sociedade, ou quem não se sente importante, né, quem não sente que tem um papel, quem não ajuda de algum modo a coisa toda a funcionar, para o Durkheim, essa pessoa ela acaba se isolando de alguma forma, ela sofre com isso, e o suicídio está diretamente ligado à quebra da solidariedade na sociedade. É um livro bastante interessante, bastante importante e estudado bastante na psicologia. Bom, a divisão do trabalho e solidariedade social. A solidariedade mecânica, então, retomando, e a solidariedade orgânica. Na sociedade simples, numa comunidade indígena, por exemplo, tem uma homogeneidade entre os membros, muita gente parecida. As regras baseadas nos costumes, então desordens são punidas com rigor, né? A ideia de justiça punitiva. Nessa sociedade, não falei ainda, tem uma maior coesão social. Então, nessa sociedade simples, a sociedade é mais unida, ela está mais unida, os membros, a solidariedade é maior, ela funciona mais, está todo mundo muito bem fechadinho, está com a mesma visão e ela funciona sem tanto conflito, tem uma coesão muito grande. Diferente da solidariedade orgânica, né, que é lá da sociedade complexa, então, como a sociedade moderna e industrial como a nossa, muitas profissões, muitas ideias, muitas religiões, muitas visões, muitas diferenças. Então, uma heterogeneidade entre os membros, muita gente diferente. As regras são pouco claras ou muito variáveis. Então, é difícil de saber, apesar da lei ser comum num país, a gente está falando de regras, às vezes, que são do proceder, né? Como diz na periferia. Regras que têm a ver com a forma de comportamento esperada num lugar. Então ela vai variar muito. Se você estiver numa cultura dentro do mesmo país, se você estiver numa cultura num grupo ou em outro, ela vai variar muito. A forma de ver o mundo vai variar muito, né? Então o que é certo para um grupo de evangélicos não é certo para um grupo não religioso ou menos conservador, enfim. Nessa sociedade, então, tem um maior conflito ou anomia social. Então, o Durkheim vai relacionar a tipo de solidariedade orgânica ao suicídio, né? Ele vai explicar como que essa dificuldade de coesão da sociedade complexa, ela vai produzir muito conflito, muito sofrimento individual, e isso, né, ele vai comparar com uma anomia social, uma coisa anormal, uma doença social. Então a sociedade, ela, de tempos em tempos, ela se vê completamente cheia de conflitos, sofrimentos e etc. Bom, exemplos de solidariedade mecânica, né? Olha só como
como é, né, um ritual indígena, né, ou uma reunião numa comunidade camponesa e os trabalhadores, né, os pescadores numa comunidade de pescador trabalhando juntos. Olha como a gente pode ver a coesão, né? Não tem ninguém mexendo no celular, não tem ninguém... Claro que em todos esses casos, com o desenvolvimento da tecnologia, enfim, vai criando situações intermediárias aí com a solidariedade orgânica, elas vão se integrando à sociedade complexa, né? Tanto os índios, quanto os camponeses, quanto os pescadores. Mas quanto mais tradicional for, quanto mais ligado às tradições, aquela organização simples, mais a gente vai identificar uma mesma visão de mundo, uma mesma religião ou visão espiritual, e uma coesão muito maior. Conforme ela vai se integrando à sociedade, as possibilidades vão aumentando, a liberdade vai aumentando, e isso vai gerando tanto possibilidades de trabalhos, né, funções sociais diversificadas, quanto visões diversificadas, e vai aparecendo o conflito. Então o Durkheim tem bastante interessante essa visão, né? Então, coesão, funções homogêneas e identidade homogênea, elas estão diretamente ligadas, né? Exemplos de solidariedade orgânica, né? Um grupo de skatistas que vão na mesma escola que os boleiros e que os góticos e os punks e os igrejeiros. Ainda teria muitos mais grupos, tribos urbanas que a gente poderia colocar, que convivem na sociedade complexa, muitos grupos com visões completamente diferentes, com formas de se comportar, valores completamente diferentes, e a sociedade complexa ela comporta todos eles, né? Imagina, vocês sabem bem, vocês vivem nesse tipo de sociedade, que o conflito é constante, a desconfiança uns dos outros, o conflito, seja ele simbólico, né, seja ele nas entrelinhas, ou seja um conflito aberto, né, com violência explícita, física, ele é muito grande. Então, essas são as teorias clássicas do trabalho, né, do Marx e a do Durkheim. Ambas têm contribuições muito importantes. E é isso. Sexta-feira a gente se encontra, vocês podem tirar mais dúvidas e a gente pode retomar outras questões das aulas passadas para vocês tirarem dúvida. Beleza? Um abraço, tchau, até mais.